Hoje é quinta-feira, dia de Repórter PUC, e o assunto em debate é o trabalho infantil. Neste 12 de abril, Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, o Espaço PUC vai discutir medidas que podem minimizar esse fenômeno social. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá! Olá! De acordo com dados de 2009 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, o país tinha 4.300.000 crianças e adolescentes trabalhando, com idades entre 5 e 17 anos. Em Minas, esse número era de 417 mil. As estatísticas são preocupantes e estimulam a busca de alternativas para mudar a situação. Infância interrompida pelos compromissos da vida adulta. Essa é a realidade de muitas crianças que saem de casa para trabalhar nas ruas e em lugares muitas vezes perigosos e insalubres. 12 de abril é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil e o objetivo é incentivar a adoção de políticas públicas de proteção da criança e garantir o acesso à educação. O número de crianças flagradas em trabalho ilegal cresceu 16,5% em Minas Gerais. Em Belo Horizonte, milhares de crianças e adolescentes se sujeitam aos mais diversos riscos para sustento próprio e ajudar a família. Mas o trabalho infantil é um fenômeno social com sérias consequências. A criança fica extremamente cansada, você ficar 4, 5, 6, 8 horas na rua pedindo ou vendendo, além de estar exposta ao tráfico de droga, à exploração sexual, ao atropelamento, a ser agredidas por outros moradores de ruas adultos. Então as consequências são tanto físicas, psicológicas, sociais, emocionais. Jovens conscientes da importância de se vivenciar a infância de maneira saudável e intensa se preocupam com o problema. Para eles, toda criança deveria somente brincar e ir à escola. O que mais me incomoda é porque esse adolescente, essa criança, ela é privada de algo tão importante que é a educação e o estudo. Quando essa criança fica nas ruas e ela não tem essa possibilidade de estar estudando, ela perde o quê? Ela perde toda a sua formação, ela perde todo o seu crescimento que é gerado dentro das escolas. Muitas famílias não têm a condição necessária de oferecer essa condição de estudo, essa condição de oportunidade. Portanto, essas crianças têm que trabalhar. Não que eu seja a favor. A minha visão é a seguinte: quando a precisão fala mais alto e não há uma ajuda dos governos, não há uma ajuda da sociedade em si, que é muito egoísta, a criança já volta na necessidade de ter que trabalhar, às vezes para ter o seu próprio sustento, para ter sua própria comida. O que fazer para solucionar o problema do trabalho infantil e prevenir o surgimento de novos casos? A representante do Ministério do Trabalho e Emprego no Estado, Elvira Mello, comenta algumas ações. Nós precisamos atuar imediatamente, além de campanhas que nós já estamos trabalhando, nós precisamos da abordagem dessas crianças, que seja feito um estudo de caso de cada família e realmente fazer a intervenção necessária para resgatar esse direito dessa criança. Segundo dados do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, só na região centro-sul de Belo Horizonte, pelo menos 1.088 meninos e meninas estão trabalhando. Pois é, Adriana. Já o Ministério do Trabalho e Emprego informa que em 2011, ações de fiscais flagraram 635 crianças e adolescentes em atividades consideradas ilegais no estado, contra 545 em 2010. Esse número configura um aumento de 16,5%. E para falar mais sobre esse assunto, eu e a repórter Fernanda Mello conversamos agora com Mário Quintão, professor de Direito da PUC Minas. Professor Mário, seja muito bem-vindo aqui ao Espaço PUC. É um prazer enorme falar com vocês. Para a gente começar o nosso bate-papo, Mário, eu queria que você explicasse para a gente assim, quais são os principais motivos que levam essas crianças a estar nas ruas. Isso é uma vergonha nacional. O Brasil, por muitos anos, sempre se aproveitou da mão de obra infantil, que é uma mão de obra barata, mas é uma mão de obra proibida. A criança até 14 anos, ela não pode trabalhar. Só se houver uma autorização judicial nesse sentido. Vamos imaginar, uma pessoa seja artista, trabalhe na televisão, desempenhe um papel, um pouco diferenciado. Mas, em geral, o que se quer nessa idade de
0 a 14 anos, é que a criança desenvolva sua personalidade. A criança tenha condições de aprimorar, né, o seu caráter. E isso exige educação em tempo integral. Mas o Brasil, lamentavelmente, ainda é muito carente em relação à educação fundamental. Professor, você disse da questão da autorização para trabalhar antes dos 14 anos de idade. Como que é a legislação nesse caso? Como que ela autoriza os jovens a trabalharem que não seja considerado uma forma ilegal? Não, a questão, vamos imaginar, uma criança vai desempenhar um papel na novela, né? Obviamente, né, há autorização judicial nesse sentido, que é um trabalho, né, que não vai expoliar a criança, não vai submeter a criança a um tratamento degradante. Pelo contrário, né, a criança ela tem de normalmente cursar, né, o ensino fundamental e, obviamente, ela tem de se submeter, né, a uma série de normas, não só do veículo de comunicação e, principalmente, a vigilância constante por parte das autoridades. Professor, se a gente considerar, né, os direitos e garantias da criança e do adolescente, quando eles começam a trabalhar ilegalmente, quais são os principais direitos que são violados? A questão é muito séria, porque dos 14 a 18 anos, como aprendiz, nós temos, logicamente, né, todos os procedimentos necessários, né, SENAC, SENAI, né, são aprendizados, né, que permitem que a criança, e principalmente no caso específico o adolescente, possa trabalhar de acordo com a lei. Agora, em relação à criança, é uma coisa muito grave, né? Nós temos, por exemplo, ainda no Nordeste do Brasil, nos canaviais, crianças trabalhando. E as crianças constantemente são vítimas de acidentes. E algumas ficam aleijadas o resto da vida. Então, isso é um quadro nacional trágico. Nós temos, obviamente, a legislação assim o faz, de coibir qualquer trabalho infantil. A criança, na faixa de 0 a 14 anos, ela está proibida de trabalhar, né? Obviamente, nós já falamos algumas exceções, mas o que se quer, no fundo, é valorizar o aprendizado da criança. Então, nesse período, né, de 0 a 14 anos, a criança necessita não só do amparo familiar, mas principalmente, caso a família seja carente, né, o acesso à escola pública de qualidade, de preferência de tempo integral, para a criança não ficar vítima também de qualquer tipo de vício. Nós temos outra questão crucial, crianças no ócio, né? E essas crianças são vítimas constantes, por exemplo, do crack. Então nós temos uma série de sequelas. A gente sabe que o ócio é a oficina do diabo. E como que as políticas públicas elas devem atuar no sentido de coibir o trabalho? Nós temos os conselhos tutelares, né, que vão cuidar da infância e da adolescência, que tem a vigilância permanente, né, que procura não só fiscalizar, mas principalmente orientar, não só os menores, como também as suas famílias. Porque a busca constante é que essa criança e adolescente esteja vinculada à sua família. Porque o pior, né, em relação a essas, principalmente a adolescentes e menores em geral, é que eles se transformam em chamados meninos de rua, né? Hoje, as políticas públicas do governo Lula para cá principalmente, têm ensejado, né, uma série de medidas no intuito de socializar essas crianças, fazer com que essas crianças possam ter um amparo familiar. E quando a família não consegue satisfazer a demanda, o juizado, né, automaticamente atua, né, no sentido de permitir uma família substituta. Entendi. Essa fiscalização, ela é eficiente? Ela consegue fazer com que, né, a gente tente aí minimizar ou coibir esse tipo de trabalho? Os dados estatísticos demonstram o contrário, né? Se tem mais de 1.000 pessoas, no caso de Belo Horizonte, na zona sul de Belo Horizonte, desenvolvendo trabalho infantil, as pessoas que estão envolvidas nisso estão pulando a lei. Em 2000, o censo já previa mais de 8.000 crianças nas ruas. Isso em Belo Horizonte toda. Isso é uma tragédia, né? Uma tragédia cotidiana, né? Porque a criança na rua, ela vai aprender na universidade do crime. Sim. Ela vai ficar não só sujeita à fome, à miséria, e o pior do que tudo, a violência policial. Então, essa criança, é chato usar essa palavra chamada pivete, mas ela tem tudo como looping, né, para se transformar numa pessoa
sem nenhuma referência, né, em termos de controle da sua conduta. Além das políticas públicas, da atuação dos órgãos vinculados ao poder público, a legislação, o que ela pode fazer para conter e minimizar A legislação, ela tem uma função pedagógica, né? Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos toda a legislação penal, né, que procura punir aqueles que exploram o trabalho infantil. Mas o problema do Brasil é o seguinte: o judiciário não consegue satisfazer as exigências da sociedade brasileira. O judiciário está sobrecarregado. Não consegue acompanhar a evolução, a urgência? Detalhe, essas demandas são complexas, né? Porque melhoramos as condições sociais do Brasil, mas ainda nós temos ainda mais ou menos, talvez uns 30 milhões de pessoas ainda à mercê da miséria absoluta. E para erradicar isso é um processo muito lento, né? Por mais que o governo tente falar que tem uma grande classe, né, média, mas a gente percebe que uma parte significativa da população brasileira ainda não consegue permitir, né, que os seus filhos possam ter uma educação adequada. E o pior de tudo, há um sucateamento da escola pública. As escolas públicas, elas não funcionam em tempo integral para as crianças. E a criança hoje, a gente sabe, principalmente na periferia, ela vai à escola para se alimentar. Ela vai à escola, muitas vezes, para ocupar o seu tempo, mas o aprendizado é altamente questionado. Por quê? A própria formação que a criança recebe não corresponde às suas expectativas. Porque a criança, os pais exigem que ela se transforme em força de trabalho, que os pais tenham uma remuneração ainda que não corresponde às expectativas. Então, o que a gente percebe? Que é um problema social, um problema crônico. Com certeza. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no Espaço PUC Obrigada, de hoje. Professor. Eu que agradeço. E como professor da PUC, fico muito satisfeito em a PUC ter uma TV de qualidade. Ok. E amanhã é sexta-feira, dia de música erudita na PUC Minas. Os convidados são o grupo de violoncelos da Escola de Música da UENG. A apresentação é às 6 da tarde no Auditório 2 do Prédio 5. E o Espaço PUC de hoje termina agora. Você pode mandar sugestões pelo e-mail espaçopuc@pucminas.br. Acompanhe nossas reprises às 8h30 e às 10h30 da noite. E não esqueça, amanhã também é dia de Espaço Cult. Não é, Adriana? É isso mesmo, Fernanda. Os meus convidados são os músicos do Groove da Esquina. Não perca! Acompanhe também as nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. E eu te vejo no próximo Repórter PUC. Tchau!